Bandeirantes acontece. Em 1989, a eleição para presidente da República, a primeira eleição direta, desde quando Jânio Quadros foi eleito presidente, João Goulart vice-presidente, aí veio a ditadura militar em 64, o Sarney tomou posse porque era o vice do Tancredo que faleceu, Tancredo eleito no colégio eleitoral. Então, em 89, havia ali uma geração inteira de eleitores que nunca havia escolhido um presidente da República. E eram muitos os candidatos, um ambiente até de expectativa, mas também festivo, né? Porque era a recuperação de um direito elementar, que é o povo escolher quem governa, quem administra a coisa pública, né? Simples. Muitos candidatos, e eu me lembro de uma entrevista no Roda Viva, do Luiz Carlos Prestes, e o Prestes, na época, apoiava Leonel Brizola. Era o candidato que ele via mais próximo, dentro daquilo que era possível, mais próximo do que Prestes preconizava para o momento. De maneira alguma apoiaria, ele deixou claro, o Roberto Freire. E por que a citação a Roberto Freire? Porque o Roberto Freire era do PCB, que depois virou PPS, aquela história toda, que foi o ocaso daquele PCB, né, daquela geração do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e claramente fazia parte da turma que, no começo da década de 80, tornou inviável a permanência de Prestes no Partido Comunista Brasileiro. Então, o Prestes, obviamente, inclusive, ironizava, né, a ideia de que Roberto Freire pudesse representar algum grupo de esquerda, muito menos ainda o comunismo. E, perguntado sobre Lula, o Prestes disse que via em Lula, diferentemente do Roberto Freire, em Lula ele via um líder popular, genuíno, que havia sido operário, que teve a experiência no sindicato, e foi essa experiência, aliás, que tornou Lula figura pública e fez com que ele, depois de muita relutância, adotasse a ideia de entrar para a política. Foi um dos fundadores, claro, do PT, mas, elogios à parte, o Prestes dizia que faltava ao Lula teoria revolucionária, ou, como disse o Prestes naquela época, teoria do movimento operário. Então havia o empirismo, havia algumas ideias ainda muito confusas, inclusive antagônicas entre si, que conviviam no discurso do Lula. Mas o Prestes o considerava uma liderança popular genuína, mas sem base teórica, sem a teoria revolucionária, sem a teoria do movimento operário. Faz poucos dias, o Javier Milei chamou Lula de comunista. E, obviamente, do ponto de vista do Milei, chamar alguém de comunista é fazer um xingamento, né? Para ele dizer fulano é um comunista, para ele está xingando a pessoa. É uma ofensa. E grande parte, aliás, do que podemos caracterizar como direita no Brasil compartilha das duas coisas. Considera Lula comunista e
considera que chamar alguém de comunista é um xingamento. Nos partidos brasileiros identificados como de esquerda, há pontos de vista diferentes a respeito de vários temas, inclusive sobre o Lula, inclusive sobre mensalão, petrolão. Não há uma homogeneidade de entendimento sobre o que aconteceu. Há diversas opiniões. Mas nenhuma discussão pertinente, nenhuma discussão relevante a respeito da ideia de Lula ser considerado comunista. Não vem pertinência em considerar Lula comunista. Aos que o veem como reformista, ou como social-democrata, ou como nacional-desenvolvimentista, ou até como adepto daquele troço esquisito que hoje está sendo muito utilizado, né? Inclusive na chamada ciência política, que é liberal progressista. Liberal progressista é basicamente o seguinte: o sujeito, do ponto de vista de ordem econômica, ele é pró-capitalismo, mais do que isso, ele está ou convencido ou vencido, mas ele torna-se um adepto, voluntário ou não, do que se convencionou chamar de neoliberalismo, ou seja, o liberalismo da escola de Chicago, né, de Milton Friedman, muito diferente do liberalismo clássico dos séculos XVIII e XIX. E, ao mesmo tempo, o sujeito é liberal na economia, mas é o que eles chamam de progressista, ou seja, ele está atento a causas populares, causas sociais, causas de minorias. Então inventaram essa combinação esquisita liberal-progressista. Para uns, não. Lula é um social-democrata. Para outros, é um reformista. Para outros, é um nacional-desenvolvimentista. E para outros, ainda, é um liberal-progressista. O certo é que, tomando como parâmetro a teoria, nenhum desses grupos, pode ter ali um indivíduo ou outro, né, mas nenhum movimento político tido como de esquerda ou partido político tido de esquerda, como sendo de esquerda, enxerga em Lula um comunista. De jeito nenhum. E quanto aos partidos e movimentos desses diversos grupos de esquerda, muito diferentes entre si, hein? Há embates, diferenças ideológicas incontornáveis entre esses grupos, mas há ali os que apoiam Lula incondicionalmente, aqueles que concordam pontualmente, mas seguiam ali pela constatação de que entre os políticos com força eleitoral, né? Não é o nosso secretário-geral, o nosso líder, não. Quem tem voto, entre os caras que têm voto para disputar uma eleição presidencial, eles consideram que o Lula é o único que os apoia em pontos importantes e não os persegue, né? E há aqueles que rejeitam cabalmente o que o governo Lula tem feito, o que o governo Lula é, mas que também não veem alternativa melhor nos partidos e políticos com capacidade de chegar à presidência. Quando se diz partido de esquerda, movimento de esquerda, não significa marxista. Aliás, há hoje, pelo que noto, constato, observo, poucos marxistas, realmente marxistas no Brasil. Há muitos que se dizem, e há muitos que se consideram, que se julgam, mas isso aconteceu até com o Marcuse, o Herbert Marcuse. O Marcuse se considerava marxista. E, a rigor, a teoria que ele desenvolveu seria, se tivesse sido conhecida por Marx, né? Se Marx tivesse desfrutado da longevidade pré-diluviana e tivesse conhecido ali os escritos de Marcuse,
ele os chamaria de reacionários. Não só os escritos de Marcuse, mas os escritos da Escola de Frankfurt, da qual fez parte Herbert Marcuse. Reacionários os escritos. E facilmente identificaria em Marcuse um teórico lumpen e um teórico dos lumpens. Facilmente. Não só Marx e Engels, mas Lenin, que veio depois, rechaçariam como pensamento reacionário e antirrevolucionário, por isso reacionário. Embora Marcuse se acreditasse marxista e achasse que estava abrindo uma ideia nova, um caminho novo para a revolução. Não, eram ideias reacionárias. Mas Marcuse influenciou, e sem que muitos saibam, muitos que seguem a teoria de Marcuse e acreditam que são marxistas, que são comunistas. Não são, são adeptos e epígonos de Marcuse. E há muitos partidos onde isso ou é inteiramente dominante ou é predominante. E quando eu falo movimento de esquerda, partido de esquerda, eu nem vou me referir aqui a Partido Verde, Rede, mesmo PSB, né, que tem a marca de fantasia Partido Socialista Brasileiro. Não tem nada de socialista. A única coisa de socialista ali é a musiquinha, o hino, né? E de resto, quando há cisão ali dos partidos socialistas com os partidos comunistas, os partidos socialistas todos se tornam claramente também reacionários. Alguns nem se aproximam da ideia de social-democracia. Veja, o Partido Socialista Francês, uma vergonha institucionalizada, né? E que teve um dos governos mais reacionários de seu tempo, que foi Mitterrand. Ah, mas ele, no primeiro mandato, nacionalizou. Não, Mitterrand foi um cara que atacou revolucionários africanos. Mitterrand foi um cara que, já no segundo mandato, desfez o que havia feito, como experiência no primeiro, e reinou, sim, reinou, parecia um imperador, ficou 14 anos ali. Na época eram 7 anos o mandato do presidente. Então, os que de fato podem ser encaixados, rotulados ali na ideia de esquerda, que é uma ideia como direita, é uma ideia que não traz em si um conceito, né? É apenas uma simplificação. O PSOL, que tem muito de Marcuse, de Herbert Marcuse, e tá ali com Lula. Não é uma adesão total, incondicional, mas quase sempre. E tem essa aliança em São Paulo, né? Boulos e Lula. O Boulos é uma das principais lideranças do PSOL, junto com o Sâmia Bonfim, né? Mas o PSOL basicamente vê no governo Lula o que é possível, né? Mas também, quando se analisa suas propostas, elas também não são revolucionárias, são reformistas. O PC do B, que tem a marca de fantasia Partido Comunista, mas que, convenhamos, não age como Partido Comunista, não teoriza como Partido Comunista, não se posiciona como comunista, não prega como comunista, mas tem a marca, que era, aliás, o nome original, né, do partido. Partido Comunista do Brasil, depois virou Partido Comunista Brasileiro. Aí quando há cisão, fica PCB e PCdoB. PCB é o partidão, que desaparece exatamente na geração Roberto Freire, né? E vai reaparecer numa tentativa de revigoração, etc. Mas já no PCB, além dessa cisão, houve outras, né? Inclusive aqueles que saem
para o movimento armado como Carlos Marighella, um dos mais importantes teóricos, inclusive, dentro do movimento comunista brasileiro. E o PCdoB está lá com a marca de fantasia, mas não age como partido revolucionário e alguém pode ser revolucionário sem ser comunista, é óbvio. Né? As revoluções burguesas mostram isso. Mas ninguém pode ser comunista sem ser revolucionário. Então, se não é revolucionário, pode ser uma opção de coisas, mas não comunista. Embora se possa ser revolucionário sem ser comunista, é óbvio. O PCO, Partido da Causa Operária, é um partido trotskista que, às vezes, por um certo pragmatismo nas exposições do Rui Pimenta, é visto como delirante, né? Inclusive quando reclama das ações do judiciário contra o Bolsonaro, aí parte da esquerda ataca, etc. É um partido trotskista que tem em relação ao Lula a seguinte posição: é preciso apoiá-lo, ampará-lo, sem apoiar muitas das ações do governo, mas impedir que haja qualquer clima político para a derrubada do governo ou inviabilização do governo. Ou seja, é crítico em relação a várias políticas, mas considera fundamental garantir a estabilidade política para o Lula. O PCB, que é a restauração do Partido Comunista Brasileiro, que se vê como continuidade, né? Tem a mesma linha, embora não seja trotskista como o PCO, mas tem a mesma linha em relação ao Lula. A mesma linha, ou seja, somos oposição ao que o governo faz, mas não somos oposição ao que o Lula representa neste momento, nessas circunstâncias, e é preciso garantir apoio político para que o governo não seja inviabilizado e volte o movimento anterior, o bolsonarismo, ou volte aquilo que o Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um economista brilhante, ele chama de direita globalista, né? Que não é aquilo que é chamado de extrema direita, mas é o Macron da vida, o Scholz da vida, né? Ele chama de direita globalista. E critica, inclusive, a união da esquerda com o que ele chama de direita globalista. Né? A direita globalista, para ele, muito antes, é pior até, porque se dissimula, né? Porque se esconde, porque faz gestinhos, né? Mas ela é pior até do que a direita escancarada, na opinião do Paulo Batista Nogueira Júnior. Então o PCB vai nessa, apoia a estabilidade, apoia o que considera correto e é contra o que considera errado. Não é? É oposição porque não tem cargo no governo, não quer ter, nem tem representação parlamentar, né, para levar o Lula a um convite e tal, mas se for convidado provavelmente não aceita. E do PCB nasce agora o PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Essas são as circunstâncias, né? O Partido Comunista nem deveria precisar acrescentar o revolucionário, mas porque, basicamente, se você defende numa sociedade capitalista o comunismo, você quer uma revolução, né? Você quer a mudança no poder de uma classe por outra, a substituição de uma classe por outra, e o início da construção de uma sociedade comunista, onde lá na frente o próprio Estado se extinguirá por inevitável, por ser inviável, por ser inútil, por não ter mais função. Mas o PCBR, aliás, o pessoal do PCBR, porque eu vi outro de uma entrevista, e não ficou claro qual é a posição deles em relação à guerra na Ucrânia. Não venha com essa história de que é guerra interimperialista. Só para usar uma expressão que o Lenin usou em relação à Primeira Guerra Mundial. Não tem nada a ver. Ali era, de fato, uma guerra interimperialista.
é patético referir-se à guerra na Ucrânia como interimperialista, não é? Uma guerra entre OTAN e Rússia como interimperialista. Então precisam se definir. O Partido Comunista Grego tem uma posição muito errada e parece ser uma posição referência para o PCBR nesse caso. A posição do Partido Comunista Português, por exemplo, é muito mais inteligente, lógica e pertinente com a história e coerente com a história. Mas o PCBR faz oposição aberta ao Lula. Claro, não tem representação parlamentar, não tem essa relevância, mas não importa. É um partido político, é um movimento político que tem de ser observado o que ele pensa. E eles criticam abertamente muitas coisas que têm mesmo de ser criticadas. O modelo do governo Lula para o teto de gastos. Aliás, o único mérito desse modelo foi apagar da Constituição aquela péssima e grotesca emenda que já foi posta pelo Congresso Nacional, né? Que lá foi posta pelo Congresso, na Constituição, e que foi acordado pelo Haddad com a maioria dos parlamentares. E que porta, embora tenha o mérito de ter atirado fora aquela porcaria que lá havia, pelo menos é portador desse mérito, mas é também portador de premissas erradas, conceitos equivocados, sem entender a causa da dívida pública, sem entender que o Estado e o capitalismo produtivo foi dominado pelo capitalismo financeiro e que a dívida pública tem tudo a ver com esse processo. E os déficits que decorrem da dívida pública e o crescimento da dívida pública que decorre tal crescimento dos déficits. E também os movimentos de Haddad e Tebet contra aposentados e contra pensionistas e contra as garantias constitucionais no orçamento da saúde e da educação e contra os que recebem benefício de prestação continuada, ou seja, aqueles que nada têm. A participação do governo federal nos projetos e iniciativas para entrega a particulares da estrutura educacional, o que expõe parte dos erros sistemáticos do Camilo Santana no comando do MEC. Aliás, tivemos aí, para que o espanhol não se tornasse, ali no novo ensino médio, não se tornasse matéria obrigatória, teve pressão até da Embaixada da França, pressão aceita pelo MEC, vergonhosamente, né? A entrega de ministérios e cargos para o Centrão, a falta de iniciativa ou vontade para restaurar na Constituição os direitos que foram arrancados de trabalhadores, pensionistas e aposentados. Então, todos esses grupos são críticos e, particularmente, o PCBR tem apontado todos esses erros no governo Lula e se diz oposição. É oposição. Todos esses grupos apoiaram o Lula no segundo turno em 22 e o fariam de novo em circunstâncias parecidas. Mas parte deles vê que cresce o abismo entre os compromissos feitos durante a disputa eleitoral e aquilo que o governo é e faz. Todos esses partidos e movimentos sabem que Lula não é comunista, mas parte deles considera que Lula não conseguiu até agora fazer de seu governo algo próximo, pelo menos, daquilo que se propôs ser. Reformista. Há cerca de 40 anos, o discurso do Lula roçava uma espécie de socialismo empírico, mas isso foi se esvaziando até desaparecer em 2002, talvez, como disse o Prestes, pela ausência da teoria revolucionária, meu caro Ronald Mendes.